transição energética é um dos temas que está sendo então discutido na COP30, Conferência do Clima da ONU em Belém, no Pará. E os representantes dos países, especialistas e a sociedade civil debatem então como acelerar então a transição energética. E um aliado à cana-de-açúcar é o etanol de milho, viu? Que potencializa a agricultura tropical na produção de alimentos. E sobre, então, a segunda safra de milho, né, estratégia para a transição, eu vou conversar agora, então, com o Fernando Hansel, que é gerente agronômico da Mosaic. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Olá, Simone. Boa noite. É um prazer aqui estar com vocês. Prazer é todo nosso, não é? A gente sabe que desde agosto, né, o Brasil ele passou a contar com o E30, né, na mistura do etanol na gasolina, cana de açúcar, o milho aí tem a participação nessa mistura do E30. Usinas de etanol aí com crescimento, a gente sabe, né, lá no Mato Grosso do Sul, crescendo cada vez mais. E cada vez mais, então, a segunda safra do milho se torna importante. Mas para atender, então, toda essa demanda do mercado e tudo isso que eu falei, né, em relação à transição energética, trazer também a rentabilidade. Cada grão tem aí, não é, Fernando? O milho tem a genética, o manejo, a nutrição, tudo colocado ali no grão, não é? Esse crescimento, ele tem estimulado mais investimentos? Sem dúvida, Simone. O milho safrinha tem se tornado cada vez mais atrativo, né, para o ponto de vista do produtor. Nós temos alguns fatores, uma pela alta demanda, né, quando há essa expansão da produção de etanol, isso há um incentivo muito grande do consumo do milho, né, propriamente dito. Além disso, nós temos alguns outros fatores, por exemplo, a precificação, né, os contratos ligados a essa linha de produção. São alguns fatores que acabam atraindo muito, né, e competindo, né, pela a produção. Então, o milho, a cultura do milho é uma cultura que ela tem nos anos, né, no passado dos anos, crescido muito e sido investido muito em genética. Isso, sem dúvida, trouxe uma competitividade muito grande para essa cultura. Consequentemente, nós temos altas produtividades. Altas produtividades em um cenário muito atrativo em termos econômicos de venda, alavanca de forma expressiva essa safra, né, para os produtores. Pois é, e o produtor então está investindo mais em genética, defensivos também, pegando os fertilizantes. Nas regiões, então, onde tem essa demanda industrial, eu citei na abertura da nossa conversa em Mato Grosso, não é? Então, tem investido nessas regiões? Sem dúvida, tem ganhado cada vez mais espaço, né? A cultura do milho, por vezes, chega até a ser mais lucrativa que a soja em alguns cenários, né? Tendo em vista essa melhor competitividade do grão, né? Imaginem que nós temos um cenário em que as usinas estão mais próximas do produtor, né? Então, o produtor ele ganha em termos logísticos também, né? Então, isso tudo, né, conciliado a altas produtividades, que é possível nós obtermos com a cultura do milho, e em termos logísticos, e também a segurança de nós termos uma melhor estabilidade contratual e de precificação, sem dúvida alguma, traz um cenário muito favorável, né? Então, até pouco tempo nós falávamos, Simone, que era milho safrinha, deixou muito tempo de falar milho safrinha, viu? O milho safrinha, ele ganhou tamanha repercussão e tamanha importância que não é justo nós chamar de safrinha. É milho segunda safra e segunda safra cheia. É verdade, milho segunda safra, safra cheia, a gente estou até vendo aqui em relação aos dados da Conab, né, Fernanda? As três safras será de 138 milhões, pouco mais aí, de toneladas, né, da safra 25, 26, representando, então, tem essa queda, uma queda leve, né, em relação à safra anterior, mas também tem um aumento, né, na área plantada, inclusive aí na segunda safra. Exato, exato. Bom, nós temos uma cultura que é altamente produtiva, né, Simone? Consequentemente, isso nos traz alguns desafios interessantes quando a gente fala. Primeiro, nós comentamos que nas últimas décadas se investiu muito em genética, melhoramento, né? Como potencializar a produtividade é isso, como que nós conseguimos extrair mais utilizando menos recursos, vamos dizer assim, né? Menos recurso de área, utilizando a mesma disponibilidade solar que nós temos. Isso é sustentabilidade,
né? Nós, através da genética, nós conseguimos usufruir mais do nosso sistema produtivo. Mas nós temos alguns desafios, né? Um dos grandes desafios dentro desse sistema produtivo são as janelas de plantio, né? O que isso ocasiona? As nossas genéticas, ao longo dos anos, foram selecionadas para se encaixar numa janela mais curta de plantio, né? Consequentemente, nós temos o uso de variedades de ciclo mais curto. E aí, Simone, você imagina, né? Nós temos uma grande fábrica de alta produtividade que precisa trabalhar em um curto período de tempo. Nós precisamos ajudar essa fábrica de alguma forma, né? Principalmente com recurso nutricional, recurso de manejo, né? À medida que a gente consegue ajustar agronomicamente esses fatores, a nossa fábrica ela é cada vez mais eficiente, cada vez mais sustentável. É aqui que se encaixa muito os aspectos nutricionais que a gente precisa conversar aqui. Pois é, os aspectos nutricionais, né? A gente vê essa nutrição contínua ao longo do ciclo da planta, que é importante. Diante, não podemos deixar de falar das condições climáticas, não é? Adversas aí pintando todos os dias. E a gente sabe, né? A gente estava falando na semana passada, os produtores do Mato Grosso esperando a chuva em algumas regiões, a chuva está irregular, para avançar aí no cultivo da soja e não atrapalhar lá na frente o cultivo do milho, né? Então, tudo isso tem que estar bem anotado e bem discutido, porque tudo envolve uma gestão quando a gente coloca aí as condições climáticas. Exato, sem dúvida, né? Sem dúvida a agricultura, né? O trabalho que o produtor faz é um trabalho super orquestrado, né? Tudo que atrasa aqui acaba que impactando depois lá na frente, né? Da mesma forma, todo o manejo que o produtor faz aqui impacta também lá na frente, né? Nós, dentro da agronomia, dentro da academia, a gente fala muito que o solo ele tem memória, né? Então, infelizmente, né, por questões meteorológicas, a gente acaba atrasando aqui, né, nesse momento, e em algum outro nós precisamos ajustar, nós precisamos tentar corrigir essa rota. Ajustamos isso através da época de plantio, através da ajuste varietal, mas também a gente consegue ajustar isso através de manejo do solo, manejo de nutrição. Certo, Fernando, muito obrigada pela sua conversa hoje aqui com a gente, né? Aos poucos, a gente vai avançar cada vez mais. Quando a gente fala no milho segunda safra, tem muitas informações ainda a ser dadas, não é? Fernando Hansel, gerente agronômico da Mosaic. Obrigada mais uma vez. Bom início de semana para você, viu, Fernando? Até uma próxima. Obrigado, Simone. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.